Queridos, eu vou ler aqui o Salmo 21, eu vou lendo e comentando com vocês, tá? Salmo 21 diz assim: O rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua exaltação pelas vitórias que lhe dás. Então, queridos, aqui vamos ver as vitórias que Deus deu, né, ao rei, a pessoa que ora, a pessoa que o busca, né? Deus concede vitórias. Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus que nos favorece, nos ajuda, nos ilumina, nos conduz, nos dá uma direção, nos dá uma sabedoria, né? Então são muitas vitórias que Ele vai nos concedendo ao longo da nossa vida, né? E a gente pode se alegrar nelas e pedir para Ele novas vitórias, né? No verso 2, tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Bom, a Bíblia diz, né, que quando a gente ora e pede conforme a vontade de Deus, Ele nos atende. Então é muito importante que os nossos pedidos sejam pedidos sábios, pedidos que Deus possa atender, né? O apóstolo Tiago diz, né? Vocês não recebem porque pedem mal, para satisfazer os seus próprios prazeres, né? Então, não necessariamente tudo que a gente pedir Deus vai acolher, nem aquilo que for bom necessariamente Ele pode atender e atende uma grande quantidade, mas nem tudo. Mas muitas vezes a gente pede mal, né? Muitas vezes as pessoas não pedem no espírito do Evangelho, né? Se for pedir pela vaidade, pela soberba, pela riqueza, não necessariamente Deus vai atender, né? Ele atende segundo a sabedoria dele, segundo os princípios dele e conforme as prioridades que ele tem para a nossa vida, né? Mas ele pode nos conceder muitos pedidos e vamos ver aqui alguns, né? Como ele trabalhou aqui nesse Salmo 21. No verso 3, tu recebeste com ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Vamos ver agora o que ele pediu. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Então está aqui um pedido lícito e muito bom, né, queridos, para colocarmos sempre diante de Deus. Por vida, por saúde, por uma vida longa, né, ou seja, que Deus nos poupe da morte, né, pelo menos da morte precoce, um dia nós partiremos, mas que seja no momento certo, no momento já de uma boa vida, tendo cuidado dos nossos. Então a gente pode e deve pedir a Deus: Senhor, guarda a minha vida, guarda a vida dos meus filhos, guarda a vida dos meus familiares, do meu cônjuge. A gente pedir por saúde, pedir para que Deus nos proteja. É o tipo de oração que Deus pode e tende a nos conceder, a cuidar de nós, né? Porque a saúde é uma das coisas mais importantes, né, queridos? A gente pode ter tudo, se não tiver saúde, realmente a vida fica sofrida, fica sofrível. A gente pode e deve pedir vida, né? Porque Deus é um Deus da vida, um Deus que concede saúde. Jesus aqui, enquanto em terra, realizou muitos milagres em termos de saúde por misericórdia ao sofrimento humano, né? Então a gente pode e deve colocar isso diante dele. No verso 5, pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. Então no verso 5 ele fala das vitórias, né? E vitórias que concederam glória, ou seja, eu acho que tem muito a ver com o trabalho nosso, né? Que a gente vai tendo vitórias e isso vai melhorando, né? Que, como aqui está se tratando de um rei, fala de esplendor, de majestade. No nosso caso de trabalho é questão de sermos reconhecidos, né? No nosso trabalho, sermos promovidos, recebemos, né, elogios dos nossos pares ou da nossa chefia. Então, as vitórias que Deus vai nos concedendo também no trabalho, vai promovendo isso, né, as pessoas ganharem confiança em nós, o nosso trabalho ser prestigiado, né? Isso é muito, muito bom para nós, né, que tendo um trabalho duro, tendo uma dedicação, é importante sermos reconhecidos, isso faz bem a nós, né? Então, você pode e deve pedir vitórias para Deus em termos do seu trabalho, que Deus te dê sabedoria, te dê criatividade, que Deus te ajude no que você for fazendo para tomar as melhores decisões, para ser produtivo. E, claro, tem a nossa parte, né, de fazermos o nosso melhor, de nos dedicarmos para honrar o nome dele
e nós honrando o nome dele, ele também nos ajuda a sermos reconhecidos, né? Aí o verso 6, que eu já adiantei a leitura, fizeste dele uma grande bênção para sempre. Eu acho que esse aqui, queridos, é um dos maiores desejos de Deus, né? Nos fazer de nós uma grande bênção. Ele nos dá saúde, nos dá vida longa, nos dá reconhecimento no nosso trabalho e prosperidade, mas a principal coisa é nós nos tornarmos bênçãos. Muito mais do que Deus nos conceder bênçãos, então é algo externo a nós, com o qual nós somos agraciados, mas muito melhor do que bênçãos externas é internamente nós sermos uma bênção. Uma bênção para os nossos familiares, uma bênção para a igreja, uma bênção para Deus, uma bênção para todos aqueles que nos cercam, né? Olha que coisa maravilhosa nós passarmos por esse mundo, em vez de deixarmos nada, mas deixarmos um legado, deixarmos, né, bons sentimentos, em vez de ferir pessoas, a gente contribui com a alegria das pessoas, a gente faz as pessoas felizes, né? Será que nós temos sido uma bênção para as pessoas que nos cercam? Tem que ser uma busca nossa. Eu preciso ser uma bênção. Isso foi um grande testemunho de Abraão, né? Deus diz para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Nós precisamos ser uma bênção. Isso tem que ser, inclusive, um objetivo de vida nossa. Eu preciso ser uma bênção na minha casa. Eu preciso ser uma bênção no meu trabalho, preciso ser uma bênção para todos que me cercam, todos que conviverem comigo, terem até uma coisa que se falava muito há 10, 20 anos, né? A gente dá testemunho, que hoje eu pelo menos nem ouço mais falar sobre isso, e era uma coisa que mais se falava no meio evangélico. Não, a gente tem que dar testemunho de que nós somos realmente cristãos, que nós vamos honrar o que a gente aprende nas Escrituras, praticando, e as pessoas vendo em nós o testemunho de Cristo. Então a gente ser uma bênção, onde a gente chegar, as pessoas se sentirem mais alegres, mais felizes, que tem ali um apoio, tem alguém com quem elas podem contar, uma pessoa que vai trazer para elas um bem-estar, uma alegria, um abrigo. Nós temos uma bênção, queridos. E Deus quer isso, Deus quer fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para quê? Para a nossa felicidade? Não necessariamente, mas para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem. E esse bem, muitas vezes, pode ser através de algum processo difícil, mas que vai resultar em um bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, esse é o grande propósito do Espírito Santo na Terra, né? Nos fazer conformes à imagem do seu Filho, ou seja, sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ou seja, sermos cada vez mais uma grande bênção para o mundo. Então se pergunte sempre, né? Eu fui uma bênção hoje para os meus familiares? Se eu não fui, vamos tentar ser amanhã uma grande bênção para as pessoas? Amanhã, semana que vem, um mês que vem, sempre buscarmos isso. Eu quero ser uma bênção. Senhor, faz de mim uma grande bênção. E na segunda metade do verso 6... e lhe deste a alegria da tua presença. Uma coisa está até muito atrelada à outra, né, queridos? Nós precisamos da presença de Deus. Essa é a maior bênção do cristão, né, queridos? Nós recebermos essa força, essa graça de termos Deus conosco. Tu lhe deste a alegria da tua presença. Que maior bênção pode haver do que essa, queridos? Que nós temos a presença de Deus conosco. Saber que Deus se importa conosco, que Deus caminha conosco, que Deus nos ouve a cada oração que formos colocar diante dele, que Deus não está desconhecendo nossas dores, ele conhece as nossas dores, olha por elas, nos ajuda nelas, nos alivia nessas dores e nos dará vitória e nos fortalecerá até atravessarmos essas dores. Ele sempre está conosco, queridos, sempre. Ele nos concede isso, a alegria da presença dele conosco. Nós nunca estaremos sozinhos, nunca. Ele sempre estará ao nosso lado, junto de nós, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de dificuldade.
Ele vai estar conosco, vai nos ajudar, vai nos direcionar e vai nos dando todo o abrigo, todo o consolo, toda a alegria que a gente precisar. Quando a gente perde um familiar, ele vai ser consolo. Quando nós estivermos fracos, ele vai ser força. Ele vai ser sempre o oposto do que estivermos enfrentando. Né? Se é dor, ele vai ser alívio. Se é uma tragédia, ele vai ser consolo. Se é fraqueza, ele vai ser força. Se é desânimo, ele vai ser ânimo. Ele vai ser sempre o oposto do mal que estivermos atravessando. Se é tentação, ele vai ser sabedoria e coragem e resistência. Então, o nosso Deus, queridos, é uma infinita providência para as nossas necessidades. A presença dele, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, mas eu já aprendi. Eu aprendi o segredo para toda e qualquer situação. O segredo do contentamento, o segredo para enfrentar essa vida, eu aprendi. E eu sei viver, seja na fartura, seja na dificuldade, tendo abastança ou não, eu aprendi o segredo, que é tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo a gente pode, tudo, amados, enfrentar o que for, nós podemos, através de um Deus que se faz presente e nos fortalece. Veja que ele não fala um Deus que vai me livrar de tudo. Não. Inclusive ele fala, não, eu vou passar por essa dificuldade. Como? Tendo a Deus que me fortalece. Esse é o segredo que o apóstolo Paulo tinha, que a gente está vendo aqui também, que ele nos concede a alegria da sua presença. Então, ele nos dá saúde, nos dá vida longa, nos dá reconhecimento, nos dá essa graça de nos sermos edificados para sermos uma bênção, e precisamos ser essa bênção, e nos concede essa alegria da presença dele. E a presença dele, né, que nos transforma numa bênção, que nos faz sermos melhores funcionários, melhores trabalhadores e que nos concede saúde. É o que a gente mais precisa, queridos. Nunca esqueçam disso. A gente vai para a igreja, ok, a gente pede e deve pedir saúde. A gente pode e deve pedir vitórias. Podemos e devemos, com a palavra de Deus, aprendermos a ser uma grande bênção. Mas nada, queridos, nada substitui, nada pode nos conceder isso que só Ele pode nos dar, que é a presença dEle. Porque saúde, talvez um médico pode te ajudar a ter um pouco mais, uma vitória no trabalho, um estudo, né? A academia pode te ajudar. Você ser uma bênção, talvez uma filosofia te ajude, né, a edificar-se, né, um pouco mais moralmente, eticamente. Agora a presença de Deus, quem vai nos conceder a presença dele? Senão só Ele. Né? Só Ele pode nos dar a presença dele. E eu acho que, como eu falei na pregação de domingo, essa é a maior riqueza, queridos, do cristão. Se a gente chegar no céu, vai ser ótimo não ter mais dor, pecado, sofrimento, nem morte. Vai ser ótimo ter vida eterna. Vai ser ótimo ter bênçãos que a gente nem sabe quais serão lá, né? Em termos de riqueza, de conforto, de alegria. A gente nem sabe. Imagina o que teremos lá. Tudo isso é muito bom, mas nada se compara a nós estaremos lá com Ele. Muito mais do que o que é que teremos lá é quem estará lá. Não apenas os santos do passado, do presente, do futuro, mas especialmente Ele. Isso vale mais do que tudo. Bem, queridos, vamos orar. Senhor amado, nós te agradecemos por esse salmo, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor nos concede, pela saúde, Senhor, nos concede saúde. Já abrindo aqui essa reunião de oração, concede saúde aos teus filhos, aos nossos familiares. Responde, Senhor, a cada pedido que for colocado, em termos de cura, em termos de guardar da morte, que o Senhor conceda vida longa a nós e aos nossos irmãos da igreja, Senhor. Pedimos pela tua bênção no nosso trabalho, nas nossas finanças. Abra as portas, as janelas dos céus e nos ajuda, Senhor, a prosperarmos, a sermos reconhecidos, a colhermos os frutos da nossa dedicação. Abençoa o nosso trabalho com uma bênção sem medida, Senhor. Porque tu sabes que é de onde tiramos o nosso sustento, que isso possa ser maravilhoso, o nosso momento de trabalho, seja de alegria, seja de esforço, mas um esforço bem recompensado.
Pedimos pela graça, Senhor, de o Senhor nos moldar, o Senhor nos edificar conforme a imagem do Teu Filho, para sermos uma bênção para todos os nossos e, a partir de nós, mais alegria e paz ser gerada. E especialmente pedimos a Tua presença, Senhor, que é o que nós mais precisamos, pois sem Ti nós nada podemos fazer. Queremos o Senhor conosco, o Senhor bem perto, o Senhor sempre conosco, Senhor, em cada decisão, em cada ação. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades. Fica sempre conosco, Senhor, dirigindo os nossos caminhos, nos dando bons pensamentos, boas atitudes, boas falas. Trabalha no nosso ser, Senhor, e fica conosco, pois nós precisamos de Ti, reconhecemos isso e queremos a Tua presença. Te agradecemos em nome de Jesus.